Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Chegamos à nossa quarta aula conceitual da Teologia e História da Missão Integral. É uma alegria estar de volta aqui com vocês. Continuamos conversando sobre a Missio Dei na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Na aula passada a gente refletiu sobre o conceito de igreja, uma reflexão bíblico-sistemática. Eu fiz questão de enfatizar como a mudança do conceito de missão, o reconhecimento da natureza missionária da igreja, nos convida e demanda de nós uma modificação do conceito de igreja. Essa modificação do conceito de igreja nos encaminha a uma modificação do conceito de dons e ministérios. Essa modificação no conceito de dons e ministérios obriga também, demanda também uma modificação no nosso conceito de vocação, de chamado. Nesta aula e na próxima nós vamos entrar no que eu chamo da teologia prática da missão integral. A gente trabalhou teologia bíblica sistemática, agora o que na definição tradicional das disciplinas teológicas seria a teologia prática da missão integral. Teologia prática não porque agora a gente vai falar da prática, a gente nunca deixou de falar da prática. Não é porque agora a gente vai deixar de discutir elementos teóricos. Teologia prática por quê? Porque a teologia é a dimensão da teologia que reflete sobre a ação da igreja, sobre a ação do povo de Deus, especificamente, mais diretamente, mais concentradamente. Nesta quarta e na quinta unidade, eu tenho trabalhado essa teologia prática a partir de diferentes dimensões da vida missionária. Percebe? Você percebe a lógica do que a gente está dizendo aqui? Primeira unidade, como é que surgiu essa ideia, essa prática de missão integral? Segunda unidade, qual é a fundamentação bíblica? Terceira unidade, qual é a fundamentação teológico-sistemática? Quarta unidade, qual é a prática disso, mas não só prática no sentido simples de fazer coisas, mas da vida missionária. O que a gente está aprendendo, o que a gente aprendeu a fazer teologia da missão integral, refletir sobre missão, reino de Deus, a gente aprendeu várias coisas. Eu acho que a mais importante delas que eu aprendi foi a vida cristã é vida missionária, é vida messiânica, é um estilo messiânico missionário de vida. Então, quais são as dimensões dessa vida missionária? Então, a prática missionária, gente, não é uma prática separada da vida. Bom, agora eu vou aprender como eu faço missão. Não, aprender a fazer missão é aprender a viver. Como eu estava dizendo isso para vocês na aula anterior, quer dizer, você é sapateiro, então você vai realizar a missão enquanto sapateiro. É dona de casa, realiza enquanto dona de casa. É engenheiro enquanto engenheiro. É médico, é vendedor, é motorista de táxi, enfim. Pelo simples fato de você ser membro do povo de Deus, a sua vida é vida missionária. Esse é o conceito protestante originário de vocação. Deus chamou você para viver no mundo para a glória dele, e para desfrutar dele. Como eu venho de tradição, sou membro da tradição reformada, eu gosto de destacar essas coisas boas da nossa tradição, porque nós também tem as coisas ruins, deixa para lá. Para que você foi chamado para viver no mundo? Para glorificar a Deus e para desfrutar da bênção de Deus, da comunhão de Deus, da presença de Deus. Quer dizer, o chamado cristão não é só um chamado de trabalho, é um chamado de comunhão com Deus, de dádiva, de receber e distribuir o que eu recebi. Então, se eu não recebo, eu não tenho nada para dar. Então, recebendo dia a dia a comunhão, a bênção, a presença de Deus, a presença do Espírito, todo dia eu tenho bênção para distribuir para outras pessoas. Então, a vida cristã é vida missionária, na dimensão cotidiana, no seu dia a dia, nas coisas que você faz cotidianamente, aquilo que hoje em dia, já de algum tempo para cá, se chama da vida secular. Essa é uma das piores coisas, piores conceitos que foram construídos para
nós cristãos. Né? Quer dizer, a simples ideia de que parte da vida é secular e só uma parte é religiosa é um erro terrível, tremendo, na perspectiva da teologia cristã. Porque não há nada na vida que seja secular, que seja pertencente a este século. Tudo na vida pertence a Deus. E eu gosto de brincar ali com Romanos 12, né? Em algumas traduções em português tem não vos conformeis com o presente século, né? Que é uma tradução legítima, possível da palavra grega, né? Que pode ser traduzida por época, era, por um período de tempo. Mas fica lá com o século, está ótimo. Né? Não vos conformeis com o presente século. Parte do não nos conformarmos com o presente século é nós não aceitarmos a tese de que a vida está dividida entre o secular e o sagrado, o secular e o religioso. Não, tudo na vida é santo, é sagrado. Nada na vida, para a teologia cristã, é secular. É um texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês, que expressa muito bem, embora polemicamente, essa ideia. 1 Coríntios 7, 17 a 24. Vamos ler juntos? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Dom, dádiva. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças, os estatutos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus conforme o estado em que foi chamado. Esse texto de Paulo é fantástico, mas é sujeito assim, a péssimas interpretações e tem sido vítima de péssimas interpretações nesses 2000 anos de história de cristianismo. Né? A pior interpretação que se pode fazer desse texto é a interpretação de que, sua vida, você é pobre, Deus chamou você sendo pobre, então continua pobre, que tanto faz que lá no céu você vai ser bom. Qual é a sua condição? Você está sendo perseguido? Deixa, lá no céu vai tudo resolver. Você está sendo oprimido no trabalho? Não tem problema, no céu Deus vai resolver tudo. Essa é a pior interpretação possível desse texto, ela nega radicalmente o sentido do texto. Esse texto não é um texto conformista, de resignação. Minha vida está ruim, mas não tem problema, Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Vai chegar uma hora que a vida vai ficar boa. Esquece o conformismo, esquece a resignação. O sentido desse texto é muito mais rico. O que Paulo está discutindo é o seguinte, tá? Vou tentar mostrar para vocês, né, sem todos os argumentos, o significado do texto, aí você reflete se você concorda ou não, se você discorda, se você concorda em parte, etc. Né? Havia uma disputa nas igrejas fundadas por Paulo em relação à circuncisão. Tá? Quer dizer, por que havia essa disputa em relação à circuncisão? Porque a pessoa que se circuncidava, não sendo judeu, a pessoa que se circuncidava, entrava para a comunidade judaica e se comprometia a fazer tudo que um judeu fazia, a obedecer todos os preceitos da lei judaica. Né? Os gentios que não queriam se circuncidar, da incircuncisão, eles desprezavam os judeus que diziam, vocês são circuncidados, vocês ainda não são o povo de Deus. Vocês são menos do que nós somos de Jesus, vocês são da lei. Então, nas comunidades fundadas por Paulo, num determinado período, você vê isso em Corinto, você vê em Gálatas, você vê na carta aos Romanos, você vê na carta aos Filipenses.
Tá? Essa polêmica. Tá? Quer dizer, se você é gentil, você tem que se tornar judeu, se circuncidar. Se você é judeu, você tem que deixar de ser judeu para seguir a Jesus. E Paulo está dizendo, vocês não entenderam nada. Você é judeu, continua judeu. Você é baiano, continua baiano. Você é brasileiro, continua brasileiro. Você é japonês, continua japonês. Né? Você é palmeirense, continua palmeirense. Você é corintiano, deixa de ser corintiano. Oh, desculpa. Você é corintiano, azar seu, continua a ser corintiano. Você é flamenguista, aí pior ainda, né? Mas continua a ser flamenguista. Vai fazer o quê, né? Paulo está dizendo, o estado em que você foi chamado, ou seja, a condição de vida na qual você foi chamado por Deus, é irrelevante para a salvação, entende? Ela é irrelevante do ponto de vista da salvação, do ponto de vista de entrar no reino de Deus. Você recebeu a pregação do Evangelho, se tornou participante do povo de Deus. Quando você estava desempregado, não tem problema. Não quer dizer que você vai continuar desempregado, não quer dizer que você vai continuar sofrendo. Ele está dizendo, nada disso é relevante. Bom, há uma outra discussão no mundo ali do apóstolo Paulo, que aparece um pouco na carta de Paulo a Filemon e aqui também. No mundo paulino, no período do Império Romano, havia muitos escravos. Os romanos usavam a escravidão como o principal modo de produção, né? Os romanos não gostavam do trabalho braçal. Para eles, o trabalho bom é o trabalho da guerra e o trabalho do governo, né? Das artes e tal. Faz bastante guerra, derrota um monte de gente e faz bastante escravo, o escravo trabalha para você. Aí tem uma polêmica. O escravo tem que continuar sendo escravo ou pode ser livre? Você é um escravo, você se converteu. E agora? Você vai ser livre? Porque para a liberdade Cristo nos libertou, diz Paulo. Paulo diz, olha, se foi chamado sendo escravo, não se preocupa com isso. Se foi chamado circunciso, incircunciso ou escravo, não se preocupa. Aproveita a oportunidade. Não aproveita a oportunidade para deixar de ser escravo, para deixar de ser incircunciso. Aproveita a oportunidade. Você é escravo, sirva a Jesus como escravo. Por quê? Se você é chamado no Senhor, você é escravo de Cristo. Não interessa se você é livre ou não, você é escravo de Cristo. Então, essa mudança é que realmente importa. Você é livre no Senhor e você é escravo no Senhor. Essa é a nossa condição como pessoas salvas. Então, a condição humana é irrelevante para a salvação. Agora, você foi salvo. E agora, o que eu faço? Bom, viva como livre e viva como escravo de Cristo. Se você é livre em Cristo, você é livre de todos. Não se deixe escravizar pelo ser humano. Se você é escravo de Cristo, você é servo de todos. Mas você é voluntário e livremente servo e escravo de todos. Está vendo? Isso é o que na linguagem filosófica se chama de paradoxo. Paradoxo vem de duas palavras gregas. Pará, que é a preposição ao lado de, ou em paralelo, está ali lado a lado, e doxa, opinião, conhecimento. Então, um paradoxo é um conhecimento que é duplo, que ele caminha paralelamente, lado a lado. É igualmente verdade que você é livre em Cristo e é igualmente verdade que você é escravo em Cristo. Você é livre de todos e é escravo de todos. Você é livre de tudo e você é escravo de tudo. Esse é o paradoxo da vida cristã. Esse é o paradoxo da vocação cristã, aqui nesse texto de 1 Coríntios 7. Agora, aplica isso para a sua vida cotidiana. Você vem de família pobre? Não esquenta a cabeça com isso, não se preocupa com isso. Você é livre e você é escravo de Cristo. Você vem de família rica, não fica chateado, não fica triste por causa disso. Você é livre em Cristo e você é escravo em Cristo. Então, você é pobre,
não deixa a pobreza determinar a sua vida. Você é rico, não deixa a riqueza determinar a sua vida. Você é corintiano, não deixa o ser corintiano determinar a sua vida. Você é branco, não deixa a branquitude determinar a sua vida. Você é mulher, não deixa a mulheridade determinar a sua vida. Você é homem, não deixa a masculinidade determinar a sua vida. O que determina a sua vida é Cristo. Agora, você é mulher, seja mulher em Cristo. Não deixe o ser em Cristo anular aquilo que você é. Agora, você é mulher e você vive numa sociedade patriarcal que te oprime, não se resigne, não se conforme. Aproveita a sua condição de mulher e viva livremente. Tem um exemplo bíblico muito interessante sobre a mulher numa sociedade patriarcal que aproveita a sua condição de mulher para alcançar a dignidade, para alcançar a liberdade, que é o livro de Ruth. Vocês lembram da história de Ruth, né? Ruth é uma estrangeira, casada com um israelita, o marido morreu, ela perde a terra, as irmãs dela também tiveram seus maridos mortos, a sogra dela também era viúva, as irmãs voltam lá para Moabe, a Ruth fala com a Noemi, bom, Noemi, eu vou ficar aqui com você. A Noemi diz, não precisa, você não é do povo judeu. Ela diz, não, onde você for eu vou, onde quer que tu fores irei também, etc, etc. Olha, eu sou parceira sua. Então a Noemi e a Ruth estão lá, duas mulheres numa sociedade patriarcal, sem terra, sem direito à terra, sem a possibilidade de viver autonomamente. Sem direito à terra não tem como trabalhar. Então a Noemi, esperta, conhece os costumes dos judeus, diz para Ruth, Ruth, tem um parente meu, o Boaz tem uma fazenda, vai lá e vai trabalhar para ele. A Ruth foi lá, foi trabalhar para o Boaz. Vai, pega aqui, pega ali, ganha uns trocadinhos e tal. Aí a Ruth diz, olha, a Noemi diz, Ruth, vai o seguinte, o Boaz você está trabalhando para ele, já viu que você está lá e tal coisa, então agora você vai lá e seduz o Boaz. Ela, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a nossa lei, a terra é sempre do homem. Mas na nossa lei tem uma outra lei, a lei do Goel, do parente redentor. Essa lei diz o seguinte, quando o homem morre, o seu parente mais próximo tem de casar com a esposa, para que a esposa tenha direito à terra. A Ruth arregala os olhos, tem esse negócio, eu não sabia desse negócio. E tem, a lei foi feita pelos machos e tudo, mas tem essa parte aqui que a gente quer. A mulher ficou lá cutucando os ouvidos dos maridos para eles lá fazer essa lei direito aí. Não, vai lá e seduz o Boaz, para ele casa com você. Aí, capítulo 3 de Ruth, ela vai, seduz o Boaz, resumindo a história, Boaz se casa com Ruth, a Ruth então tem o direito à terra, a Noemi tem o direito à terra, e elas podem viver com dignidade. Quer dizer, Ruth é um exemplo prático de 1 Coríntios 7. Você foi chamado numa condição ruim de vida, aproveita essa condição para chegar a uma condição de dignidade de vida. Quer dizer, percebe? Não tem nada a ver com resignação, tem a ver com subordinar a vida cotidiana ao Evangelho, subordinar o dia a dia ao reino de Deus. A dimensão cotidiana da vida missionária se manifesta nisso. Tudo que você faz para a glória de Deus. Dá exemplos bem simples, bem banais sobre isso. Para você poder depois refletir sobre as coisas mais complicadas. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, Então você faz o seguinte, você fica meia hora todo dia tomando banho, gastando água e energia elétrica, então para de gastar água e energia elétrica à toa. Quando você toma banho para a glória de Deus. Então se você vai glorificar a Deus tomando banho, você vai tomar banho direitinho, vai ficar limpinho, vai lavar tudo que tem que ser lavadinho, e vai fazer isso no menor tempo necessário. Por quê? Porque desperdiçar água e desperdiçar energia é ferir a criação de Deus, é ferir o mundo criado por Deus.
é fazer mal, causar dano ao nosso ambiente e a nós mesmos. Aí você diz, mas, Júlio, você está exagerando. Não estou exagerando. Você sabe que daqui a 40, 50 anos, talvez os seus netos não tenham água para beber, porque a água acaba. A água acaba, não é uma coisa infinita, ela termina. E tem um monte de coisa. Outro exemplo de coisa simples que você pode fazer na vida cotidiana. Eu aprendi isso com um urbanista da cidade de Maringá. Quando você vai construir a sua casa, pelo menos 10% do seu terreno tem de ficar permeável, ou seja, tem que ficar na terra, sem concreto, sem cimento, sem nada. Por quê? Porque se você não deixa uma parte do terreno para a água descer para dentro do solo, para chegar aos lençóis freáticos, esses lençóis vão secar, as lagoas, os rios vão secar e a água acaba. Quer dizer, eu nem sabia desse negócio aí, aprendi esses dias aqui. Quer dizer, a gente vai lá, constrói a casa, vai lá, bota tudo arrumadinho, não vou deixar a terra aqui porque vai sujar, vai ficar tudo molhado, vai virar lama. Isso é necessário, essa lama, essa terra que suja, etc e tal, ela é uma coisa que salva a vida da gente. Percebe? Outros exemplos. Você é funcionário de uma empresa. Então, acorda cedinho, bonitinho, vai lá e seja o melhor funcionário possível da sua empresa. Mas o meu salário não é muito bom. Seja o melhor funcionário da sua empresa. Porque isso vai provocar alguma reação, boa ou má. Mas como o salário não é muito bom, eu vou fazer o seguinte, todo dia eu levo para casa alguma coisinha aqui da fábrica e tal, porque eu vou completando o salário. Não faça isso, não seja corrupto, seja honesto. Mas o salário na empresa é baixo, tem uma turma aí que está querendo fazer greve. Eu sou crente, eu posso ou não posso? Devem. Agora, junta com a turma, vocês estão sendo mal pagos, a coisa está ruim, você tem todo o direito de reivindicar mudanças. Agora, reflitam, a greve é a única opção, existem formas outras, eficazes, da gente apresentar a nossa reivindicação e, num certo sentido, forçar o empresário, o patrão a atender, porque, gente, no mundo que a gente vive, ninguém dá nada para ninguém. O empresário sempre vai querer pagar pouco para você e você sempre vai querer ganhar muito. Então aí tem que ter negociação. Às vezes a pessoa não quer negociar, tem que ter confronto. Confronto pacífico, sem violência, sem ofensa. Mas você tem que chegar e ser firme. Bom, aí você obriga o quê? Bom, você obriga o diálogo. Você percebe o que eu estou falando para você? Eu estou interpretando 1 Coríntios 7, 14 a 20, 17 a 24. Eu não saí desse texto. A dimensão cotidiana da vida missionária é viver cada momento da vida para a glória de Deus. E o que glorifica a Deus? A justiça glorifica a Deus. A bondade glorifica a Deus. A solidariedade glorifica a Deus. A honestidade glorifica a Deus. A comunhão entre as pessoas, a amizade glorifica a Deus. Você está lá no seu trabalho, entra ou não entra no movimento sindical, na greve? A pergunta não é essa, a pergunta é, se eu fizer isso, eu posso dar testemunho, eu posso glorificar a Deus? Dimensão cotidiana da vida missionária. Seja nesses ambientes que podem gerar confrontos, seja nos ambientes em que não geram confrontos. Eu gosto de jogar um futebolzinho sexta-noite com os amigos. Vai lá e joga futebolzinho sexta-noite com os amigos. Se isso é bom, não é bom, joga o melhor que você sabe jogar, mas não dá canelada em ninguém, não briga com ninguém, não arruma confusão com ninguém. Jogue como um bom companheiro, como um bom amigo, como uma boa amiga da turma. Dá testemunho enquanto você está jogando. O camarada chegou lá e te deu aquela patada, não levanta e dá uma bordoada no cara. Levanta e diz, eu te perdoo em nome de Jesus. Obrigado, viu? O cara vai ficar assim, você está louco? Eu estou. Eu estou louco mesmo, eu perdoo todo mundo que faz coisa ruim para mim. O cara vai...
Ah, mas e se o cara der outra patada? Perdoa de novo. E se ele bater de novo? Perdoa de novo. Quantas vezes? 70 vezes 7, ensinou Jesus. Tá? Bom, para o cara conseguir dar 490 caneladas em você num jogo, esse jogo precisa demorar muito, né? Vida cotidiana vivida para a glória de Deus. Segunda dimensão da vida missionária, né? Que a gente trabalhou na unidade 4, a dimensão intercultural. O que é esse negócio de dimensão intercultural? Essa é uma dimensão da ação missionária muito intensa no mundo globalizado. Ela é uma prioridade do mundo globalizado. No mundo não globalizado, as pessoas vivem na sua cultura e praticamente não têm contato com gente de outra cultura. No mundo globalizado, a gente tem contato com gente, com valores de um monte de culturas. Você diz para mim, mas Júlio, eu não viajo, eu nunca viajei. Tá? Nunca fui lá para a China. Eu não tenho contato com a cultura chinesa. Mas você não assiste televisão? Você não compra produto que vem da China? Aí você já fica assim, né? No período aí da Copa do Mundo de 2018, o mundo inteiro está assistindo futebol. Ao mesmo tempo, teve um episódio lá na Tailândia, que um grupo de garotos de um time e o seu técnico ficaram presos numa caverna vários e vários dias. No mundo inteiro se noticiou isso. Aí aqui no Brasil, as pessoas estão conversando. Um dia eu peguei um táxi e o motorista falou, o senhor está acompanhando a situação dos meninos da Tailândia? Que coisa trágica e tal. Nós vemos no mundo que está conectado pela TV, está conectado pela internet, está conectado pelos iPhones, iPads, isso, aquilo, ai de mim, né? Com tanta tecnologia assim, eu já nem sei mais o que eu faço, né? Então, a dimensão intercultural da vida missionária é a dimensão do diálogo. Interculturalidade é diálogo entre culturas. Não é possível dialogar se eu não tenho uma contribuição própria, peculiar, para levar ao diálogo. A interculturalidade demanda a valorização e o aprendizado da culturalidade. Isso é um desafio tremendo para a gente no mundo globalizado. Traduzindo isso para um português mais claro aí para vocês. Se a gente quer fazer esse diálogo intercultural, a gente tem que saber ser brasileiro. Por quê? Porque a gente já não sabe mais o que é ser brasileiro. Porque a gente come McDonald's, é Burger King, é Pizza Hut, a gente tem know-how, a gente faz o BBB, Big Brother Brasil, e etc, etc, etc. Quer dizer, essa dominação cultural do império do capital, a gente aceita como... Aí a gente acaba aceitando aquele papo furado da mídia, da grande mídia, do grande capital, que brasileiro é um povo preguiçoso, o brasileiro é um povo ignorante, por isso que nada dá certo, o brasileiro não faz nada certo, o brasileiro faz tudo atrasado, brasileiro isso, brasileiro aquilo. Tudo isso é mentira. Não existe esse negócio, o brasileiro é preguiçoso. Não existe essa coisa, existem pessoas preguiçosas. Não, o americano é inteligente, o americano sabe ganhar dinheiro, o americano não é corrupto. Não existe isso. Existem americanos inteligentes e americanos burros. Existe americano que sabe ganhar dinheiro, existe americano que não sabe. Existe americano corrupto e existe americano não corrupto. Não. O que é ser brasileiro? Qual é a contribuição da brasilidade nesse diálogo entre culturas? Isso a gente tem de construir. O que é ser brasileiro? O que é viver como pessoa, como indivíduo, mas como um indivíduo brasileiro? Quais são os nossos valores culturais, da nossa identidade? A gente precisa construir. E especialmente evangélicos, protestantes em geral, que usam, em parte, a doutrina ou a visão do Evangelho para ser menos brasileiro ainda, né? Para reforçar essa ideia de que ser brasileiro é ser preguiçoso, é isso mesmo, o brasileiro... Aí, pejorativamente, o brasileiro é católico, não é de Deus. Quer dizer,
Para com todas essas ideias malucas. Para poder dialogar com o outro, você tem que saber quem você é. Para que, ao ouvir o outro, você não seja escravizado, colonizado pelo outro. Lembra lá de 1 Coríntios 7, não seja escravo de homens. Não seja escravo da cultura do consumo. Dimensão intercultural da vida. Não seja escravo da cultura do entretenimento. Não seja escravo da cultura do egoísmo. Não seja escravo da cultura do hedonismo. Vamos botar os ismos do mundo atual. Consumismo, hedonismo, narcisismo, egoísmo. Consumismo você sabe o que é, comprar coisa que não precisa. É mais do que comprar coisa que não precisa, é achar que a sua identidade depende das coisas. Porque às vezes tem coisa que a gente precisa, mas a gente compra mal porque é consumista. Bom, eu preciso de um carro para trabalhar, para fazer isso, aquilo outro, tem filho pequeno, não sei o que lá. Que carro eu vou ter? Bom, em vez de você comprar um carro porque ele leva você daqui para lá, o camarada quer comprar o carro porque o carro dá status. Isso é consumismo. Não, eu vou comprar esse carro aqui, cara, quer chegar com esse carrão aqui, meu? Todo mundo vai olhar para mim. Você não entendeu nada. Você não comprou o carro, você comprou uma identidade, então você se tornou escravo daquele carro. Você é o carro que você dirige, então você é escravo, não só de gente, você é escravo de uma máquina. Estou dando um exemplo simples, mas importante. Consumismo, hedonismo. Hedonismo vem do grego, hedonê, a satisfação desenfreada do desejo. Pessoa hedonista é aquela, tudo que ela deseja, ela quer realizar. Então, o hedonismo é o consumismo na relação entre as pessoas. A pessoa hedonista é aquela que usa todo mundo para o seu próprio prazer. Acha que a razão da vida é o prazer. Então, tem que fazer só o que gosta. Não dá. Narcisismo. Vem do mito grego de Narciso. Narciso é o camarada que se apaixonou pela sua própria imagem. Ele se achou tão bonito. Assim, tipo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Uma canção do rock brasileiro dos anos 80. Pessoa narcisista é aquela pessoa que se acha, no português mais claro, mais assim, da gíria, é a pessoa que acha que é a melhor de todas, que é a mais bonita, é a mais inteligente, é a que faz tudo certo. Toda pessoa narcisista, ou quase toda pessoa narcisista é também extremamente arrogante. Porque ela chega para você e ela não ouve você. O narcisista não ouve ninguém, ele só se ouve. Ele se apaixona pela sua própria fala, ele se apaixona pela sua própria cara, ele se apaixona pela sua própria imagem. Consumismo, hedonismo, narcisismo, esses ismos todos a gente tem que abandonar. E esses ismos todos vêm do quê? De uma cultura que nos é imposta por um projeto de sociedade que é dominado pelo, a gente chama de capitalismo, mas é um projeto de sociedade dominado por algumas centenas de pessoas, dentre as bilhões de pessoas no mundo, que ganham dinheiro com isso. São pouquíssimas as empresas no mundo inteiro que dominam o mercado mundial. Recentemente eu li uma reportagem de uma ONG inglesa que diz que no Brasil as 5 pessoas mais ricas têm o mesmo dinheiro que 50 milhões de pessoas. Ou seja, as 5 famílias, as 5 pessoas mais ricas do Brasil acumularam uma fortuna que equivale à fortuninha de 50 milhões de pessoas. É essa cultura que eu estou dizendo que a gente não pode seguir. Aí não é diálogo, aí a cultura impõe. Quando eu dialogo com essa cultura, eu digo não. Também a dimensão intercultural é o diálogo com pessoas concretas. Você vai na cidade de São Paulo, por exemplo, você encontra gente de N culturas. Você está aqui estudando teologia no Unicesumar, tem colegas seus de N culturas, do Brasil e fora do Brasil. Você tem comunhão, você tem contato, você desenvolveu alguma amizade? E tem, óbvio, se você pensar na tal de missões transculturais, quer dizer, eu diria hoje, missões interculturais.
Porque no mundo globalizado, você não é só sair daqui para ir para lá, é dialogar no mundo inteiro. As culturas vão e vêm, se encontram em todos os cantos. Tá? Então, a dimensão intercultural é a dimensão do diálogo. Se um valor cultural é ruim, você diz não. Se ele é bom, você diz sim. Isso não quer dizer que você vai fazer o que as outras culturas fazem, mas você vai aprender, você vai valorizar o outro. Nessa ideia de dimensão intercultural, a gente pode incluir também, por exemplo, a dimensão ética da interculturalidade. No Brasil nós temos grande parte da população de negros, grande parte da população de brancos, uma pequena parte de indígenas, etc. Mas tem brancos e tem negros. Ao longo da história, se constituiu o racismo. Os brancos achavam que os negros eram inferiores, por isso escravizaram os negros. Então, não é só os europeus lá que pegavam os negros, matavam, escravizavam, traficavam, também os brancos aqui do Brasil. Primeiro os europeus, que era tudo português, depois os brancos que nasceram aqui no Brasil. Isso aqui é negro, eu posso escravizar, posso bater. Mulher é negra, eu posso transar a hora que eu quiser. Isso é racismo. Isso não é diálogo intercultural, isso é opressão intercultural, isso é violência intercultural. Já a sociedade brasileira já tem acordado para essa questão do racismo, já existem leis contra o racismo, etc. e tal, mas a gente precisa ir além disso. O diálogo intercultural significa, por exemplo, que nós, brancos, precisamos conhecer e aprender a valorizar a cultura ou as culturas dos povos negros, as várias dimensões culturais dos negros do Brasil. Ao invés da gente demonizar as culturas negras, vamos valorizar, vamos estimar, vamos apreciar. Eu lembro que teve épocas, e espero que isso não ofenda nenhum de vocês, em que se dizia na igreja que a gente não pode ouvir samba, porque samba é do diabo. Por que samba é do diabo? Porque é música de negros. Para com isso. Samba é de cultura. É cultura negra? É cultura humana. Você pode não gostar do samba, ninguém é obrigado a gostar de todos os ritmos musicais. Mas você não tem o direito de menosprezar o ritmo cultural de uma outra, o ritmo musical de uma outra cultura. Agora, o inverso também pode acontecer. Por exemplo, existe o preconceito do pobre, por exemplo, em relação à cultura de classe média. Na cultura de classe média ou média alta, por exemplo, se as pessoas aprendem a gostar, por exemplo, de música clássica, de música erudita. Aí as pessoas pobres, de um modo geral, isso aí não é música, esse negócio aí é feio. Valorize também, estime também, você não precisa gostar. Ouça, de repente você até gosta, mas não que você não goste, não precisa falar mal. O que a gente não pode fazer é essa hierarquia. Música boa é a música clássica, o rap é música ruim. Não é ruim, é diferente. Tem uma outra identidade cultural, uma outra função cultural. Aprenda a apreciar. Apreciar não é gostar. Você não precisa ficar ouvindo rap se você não gosta de rap, mas aprenda a apreciar, a entender o valor cultural desse ritmo, a importância social desse ritmo. Eu estou dando exemplos bem simples e bem práticos de diálogo intercultural. Tem as questões mais complexas, aí que não dá tempo da gente entrar aqui na discussão. Terceira dimensão, a gente trabalhar aqui, é a dimensão evangelística da vida missionária. Quer dizer, tem gente que acha que por causa da missão integral você para de evangelizar. Não, é óbvio que você não para de evangelizar. Missão sem evangelização não é missão. Missão integral não é trocar evangelização por serviço social. Missão integral é evangelizar de todas as maneiras possíveis e legítimas. Mas vamos focar num conceito mais tradicional de evangelização. Evangelizar é falar para as pessoas que Jesus Cristo salva.
simplificando aqui, né? O conceito, né? Simplificar de evangelização. Falar de Jesus para os outros. Conceito um pouco mais amplo. Evangelizar é dar testemunho. Comunicar o Evangelho. Contar que Jesus é o Senhor e Salvador de todas as pessoas e de toda a criação. Nenhum momento a teologia da missão integral abdicou de evangelizar. Pelo contrário, a igreja que não evangeliza não é uma igreja missionária. Agora, evangelização não é só o falar, é o falar acompanhado do amor, é o falar acompanhado do serviço, é o falar acompanhado das várias dimensões da missão, mas é um falar necessário, importante. Aos Romanos, Paulo escreveu: não me envergonho do Evangelho, porque, né, de comunicar o Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A vocação missionária de Paulo é a vocação de anunciar o Evangelho a todos os povos, cumprindo a grande vocação. Então, a grande questão, quando a gente fala de evangelização, é a gente ser capaz de diferenciar a evangelização de proselitismo. Qual é a diferença? Evangelizar é anunciar o Evangelho respeitando os direitos da pessoa a quem você anuncia. É anunciar o Evangelho amorosamente. O que é proselitismo? É você anunciar a sua religião impondo a sua religião ao outro. Essa imposição pode ser pela força física, pela violência, né, física. Então você diz assim: bom, se você não aceitar o Evangelho, você vai ser preso, eu vou matar você vai, vou confiscar os seus bens. Essa imposição pode ser de uma violência simbólica, emocional. Você, por exemplo, querer tirar proveito da situação emocional das pessoas. Quer dizer, vamos aproveitar que o cara está mal aqui mesmo e vamos fazer o cara acreditar em Jesus. Proselitismo é você pregar um evangelho diluído, disfarçado, falsificado. Tipo, aceita Jesus que a sua vida vai ficar boa, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, você vai ter felicidade. Isso é evangelho diluído. Evangelho não é isso. Evangelho é anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e somente Ele é o Senhor de todo e de todos. E Ele quer ser o seu Senhor. Anunciar o Evangelho não tem nada a ver com dinheiro, com felicidade, com casamento, com falta de casamento, com casa, com carro. Anunciar o Evangelho tem a ver exclusivamente, tão somente, com dizer para as pessoas que há um só Senhor sobre a face da terra, que é o Senhor Jesus. Uma outra diferença entre evangelização e proselitismo é que o proselitismo confunde o senhorio de Jesus com o domínio da igreja. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado em falar com vocês e eu peço que vocês tenham cuidado ao interpretar o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que anunciar o Evangelho significa você não dizer nada para a pessoa sobre a igreja. Significa dizer para a pessoa que somente Jesus Cristo é o Senhor. Você convida a pessoa para fazer parte da sua igreja, sim. Mas você não pode obrigar a pessoa a dizer: você só vai aceitar Jesus como Senhor se você frequentar a minha igreja. Isso é proselitismo. O único jeito de você ser salvo é vir aqui na minha igreja e ser membro da minha igreja. Não. O único jeito de você ser salvo é crer no Senhor Jesus. Não foi o versículo de João que a gente costuma citar, não é: a igreja é o caminho, a verdade e a vida. O versículo é João 14,6. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Não pode obrigar ninguém a ser membro da sua igreja. Você convida as pessoas a serem membros do povo de Deus. Tem N igrejas que representam o povo de Deus na terra. É claro que você pode convidar para a sua igreja. Isso é normal, não faz mal, não é mal nenhum. Você não pode obrigar, você não pode identificar a conversão a Cristo com a membresia na sua igreja. É isso que eu estou tentando dizer, a diferença entre evangelização e proselitismo. Agora, existe uma forma de evangelização que a gente não tem levado muito a sério no cristianismo,
que é a forma de evangelização de João 13, 34 e 35, que Jesus nos disse: um mandamento novo eu vos dou. Acompanha aí no finalzinho lá do slide. Como eu, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, vós também amai-vos uns aos outros. Nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. O amor ao irmão, à irmã, é um poderoso método evangelístico. E é um método que Jesus ofereceu para nós. Jesus não deu um método de folheto, de campanha, de e-mail, de tal. O método que Jesus deu de evangelização para a gente é esse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. E aí você pode dizer para as pessoas: olha, vem fazer parte, venha ser discípulo de Jesus também. É dessa vida que a gente quer que você participe. Então, evangelização? Sim, é claro. Anuncie o Evangelho. Na declaração da Unesco, a declaração da Unesco sobre cultura, diversidade cultural, um dos direitos culturais é o direito de trocar de religião. Você vai pensar, por que isso é um direito? Por que a Unesco, né, que é um órgão da ONU, estabelece uma declaração de diversidade cultural e diz que é um direito da pessoa trocar de religião? Porque existem países, existem regiões no mundo em que é proibido trocar de religião, em que é proibido praticar uma religião que não seja a religião do Estado. Então a ONU, a associação de todos, quase todos os países do mundo, através desse órgão, a Unesco, debateu, discutiu e reconheceu. Todas as pessoas têm o direito de ter ou não ter religião e têm o direito de trocar de religião. Não, evangelizar por si só não é proselitismo, porque as pessoas têm o direito de trocar de religião. Agora, evangelizar se torna proselitismo quando é feito sem amor, quando é feito de modo violento, de modo impositivo. Bom, para a nossa conversa aqui, nessa aula, essas três dimensões, as dimensões mais importantes para a gente trabalhar. A dimensão cotidiana, a intercultural e a dimensão evangelística da vida missionária. Então, eu procurei dar exemplos a vocês da missão feita por pessoas, no dia a dia, no cotidiano. Eu procurei mostrar para vocês um caminho de pensar a missão que não pensa a missão primariamente como as coisas que a denominação faz, que a igreja local faz, que os departamentos da igreja ou da denominação fazem. Não tenho nada contra isso. Eu só quis destacar para vocês, uma vez que a missão é a vocação de cada cristão no mundo, eu procurei dar exemplos de como cada um de nós pode realizar a missão no mundo. Todos nós podemos fazer diálogo intercultural, todos nós podemos evangelizar, todos nós podemos amar o próximo, todos nós podemos cuidar da natureza, etc, etc e tal. Missão integral é uma missão com uma pluralidade de dimensões. Por isso que na igreja há uma pluralidade de dons. Nem todo mundo tem talento, capacidade e vocação ministerial para fazer tudo. Tem várias coisas que compõem a missão da igreja, a missão de Deus, que eu não sei fazer. Então, graças a Deus que tem um monte de gente na igreja que sabe, aí vai lá e faz. O que eu sei fazer, eu faço. O que eu não sei fazer, bom, para isso que a gente tem comunidade, corpo de Cristo, povo de Deus, para nos ajudarmos e nos edificarmos uns aos outros. Gente, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Continuem estudando, leiam bastante, estudem, façam todas as suas tarefas, valorizem o estudo, valorizem o aprendizado. Que Deus abençoe a todas e todos. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.